Atenção, a Polícia Civil prendeu o quarto suspeito de se envolver no assalto da farmácia na Alameda Rio Branco, em Blumenau. Mas vai, vou contar essa história. Calma, calma, calma. Esse quarto suspeito, atenção produção, essa é uma reportagem que eu vou, só para você começar a entender a história. Eu vou trazer essa reportagem, é aquela antiga, né? É um remember. Seguinte, a operação da Polícia Civil na madrugada, amanhã de hoje, aqui em Blumenau, na região, e também no Alto Vale e no Planalto Serrano, começou nessa história que você vai acompanhar agora. É uma reportagem que nós estamos colocando no ar e vamos seguindo até o dia amanhã de hoje. Você vai acompanhar tudo. Pensa num elemento que desafiava através das redes sociais a polícia, as autoridades. Chamava inclusive os policiais de vermes. De vermes. Nas redes sociais, para posar de bonzãozão para os amiguinhos dele, para os vagabundos amigos dele, ele pousava de leão. Mas quando a Polícia Civil, atenção produção, tem aí o miado aí, se tiver um gatinho aí, pode soltar o gatinho, mas bota um gatinho carinhoso, aquele bem tímido. Quando a polícia, nas redes sociais, eles dizem assim, não, esses vermes não vêm aqui. Vermes eram os policiais. Aí ele pousava de bonzãozão. Mas quando a polícia bateu na porta da casa dele, um moleque de 22 anos perguntou quem é. Abre aí a polícia. Aí ele começou a miar. Aí era miúdo. Aí era miúdo. Solta. Miudinho. Isso, era desse jeitinho, filhotinho. Ah, doutor, sabe como é que é? Não... Só isso. Deu pra esse gato. Larga o gato. Jaguara. Aí quando a polícia bateu, ele tava com uma menininha lá. A menininha, tava lá com a menininha numa boa. E tinha mais não sei quantos quilos de maconha, mas pensa numa quantidade de maconha. Tijolinho por tijolinho, vários tijolinhos. Aquele que você monta uma casinha nos 3 porquinhos lá, entendeu? Reportagem que você vai acompanhar, nós exibimos no ano passado, dia 26 de janeiro. Põe na tela. Essa droga toda foi pega em uma kitnet na cidade de Indaial, localidade conhecida como Estrada das Areias. Coloca aqui na tela, você vê a quantidade de mato, quer dizer, de maconha, mas fede esse negócio. Além disso, tem crack, tem 2 quilos de cocaína também. Aqui, em torno de 120 a 150 mil reais em drogas. Isso tudo em uma kitnet que havia um casal, um rapaz de 22 anos e uma menina de 18 anos de idade, a namorada dele. Olha só o que você está vendo aqui. Esta arma também encontrada no interior da casa. Os carregadores, aqui é um carregador de um simulacro, ou seja, é de brinquedo, que não é de verdade. Tem balança de precisão, 2 aqui também, e até um radiocomunicador também, além de um celular que é utilizado por elemento. A polícia também acabou encontrando 2 capas de coletes balísticos, coletes à prova de bala, mas aqui são só as capas. Esse elemento de 22 anos que foi preso pela Polícia Civil através da Divisão de Investigação Criminal na manhã desta quinta-feira, ele já tinha um devo com o Poder Judiciário. Ou seja, ele tinha por tráfico de drogas e tentativa de homicídio aqui na região do Médio Vale do Itajaí. Natural de Joinville, mas residia no Médio Vale. Bom, este elemento não esboçou reação quando os policiais civis da DIC chegaram. Detalhe, nas redes sociais ele estava pousando na maior cara de pau, porque há 8 meses ele estava tentando aí, a polícia estava tentando botar a mão nele. Há 8 meses ele estava sendo procurado. Mas aí os policiais da DIC entraram em ação e rapidinho botaram a mão no vagabundo. Só que nas redes sociais, este rapaz de 22 anos pousava como pitbull. Só que quando ele foi preso na manhã de hoje, ele virou moleque. Tava mansinho, calminho, tranquilo. Só que tem um detalhe, a Polícia Civil está
verificando a possibilidade deste cara ter participado do assalto à farmácia na rua Nereu Ramos, na região central de Blumenau, na última segunda-feira, por volta das 9h30. Lá, 3 elementos foram presos depois de uma situação envolvendo a polícia que foi atrás, ou seja, uma correria danada. Fizeram reféns, chutaram reféns, agrediram, portanto, fisicamente, armamento, porque, detalhe, uma das armas que foi pega com o trio de assaltantes aqui em Blumenau era exatamente uma arma que estava com esse elemento na rede social. Ele posou na rede social uma arma que é meio de forma artesanal, calibre 38, um rifle, enfim, tá aí uma possibilidade dele ter, no mínimo, emprestado, enfim, alugado as armas para os assaltantes. Delegado Rodrigo Reitz, como é que a Polícia Civil chegou a esse elemento e qual que leva a crer, através da polícia e investigação, de que ele tenha participação direta ou indireta no assalto à Panvel? Sim, desde os primeiros momentos, ali depois do crime, a Polícia Civil empreendeu diligência no intuito, né, de identificar outros envolvidos no crime. A Polícia Militar conseguiu uma resposta rápida, prender 3 criminosos, então a Polícia Civil assumiu o caso para tentar identificar outros envolvidos. A partir daí, então, conseguimos levantar algumas informações de que um indivíduo que estava com 2 mandados de prisão, um por tráfico e por tentativa de homicídio, estava ostentando em redes sociais, fazendo apologia ao crime, fazendo ameaças à polícia militar em razão da própria prisão que eles realizaram e também, em dado momento, estava ostentando a arma de fogo utilizada no roubo, aquela arma longa, né, que a gente pode ver pelas imagens. Que parece que é meio artesanal, né? Isso. Então ele era o proprietário dessa arma. Então a gente acredita que ele emprestou, alugou essa arma para os criminosos irem realizar o assalto, ou até mesmo, e a gente vai apurar agora no decorrer, se ele de fato esteve no local juntamente com os 3 presos ou apenas emprestou, forneceu esse armamento aos criminosos. Fala um pouquinho desse elemento de 22 anos que foi preso na manhã desta quinta-feira em Indaial. Ele é natural de Joinville, possui 22 anos, como eu mencionei, está com 2 mandados de prisão em aberto, um por tráfico pela comarca de Ascurra e também uma tentativa de homicídio, uma prisão temporária em Indaial. Então ele estava foragido há 8 meses, diversas diligências foram realizadas, né, tanto pela polícia aqui de Blumenau como daquelas cidades, no intuito de localizar, mas não foi possível até então. Então nós conseguimos, após esse crime, vendo essas postagens dele, de forma ameaçadora às suas seguranças, dizendo que é integrante de organização criminosa, que a polícia pode ir até o local e que vai receber bala. Então a gente prendeu diversas diligências, conseguimos localizar um paradeiro dele, fomos na manhã de hoje, por volta das 6 horas, até o local e conseguimos então capturá-lo. Bom, ele é muito ousado, é muito cara de pau, porque ele usa a rede social para ameaçar inclusive as autoridades. Sim, pelas redes sociais ele fazia esse tipo de postagem, mas no local a prisão correu de forma tranquila, ele não esboçou qualquer tipo de reação e também foi bem colaborativo. Agora chama a atenção desses elementos que foram presos no assalto à Panvel e que, claro, por estar investigando se esse 4º elemento teria uma participação também neste assalto, nesse crime. Mas o que chama a atenção é a faixa etária desses criminosos, dessas pessoas detidas, né, delegado? Todos muito jovens, né? Jovens, bem jovem, ele já está no crime, segundo ele mesmo falou, há algum tempo, realizava o tráfico de drogas em grande escala, até pelo fato de a gente ter ido até o local, uma kitnet localizada na Estrada das Areias, ali em Indaial, e conseguimos localizar no imóvel que ele estava aproximadamente 65 quilos de droga, entre maconha, cocaína e crack, um valor estimado entre 120 e 150 mil reais que ele tinha dentro da sua residência para revender, e também uma arma de fogo. Então, apesar da idade, apesar de já ter 2 mandados de prisão ativo, a gente ainda conseguiu localizar essas drogas e armamento na sua residência. O delegado, com ele também foi encontrada uma jovem de 18 anos de idade, a namorada dele. Sim. Ela tem participação? A namorada dele, reside no mesmo local. Em relação ao assalto, não podemos afirmar isso, acredito que não tem envolvimento. Em relação ao tráfico de drogas,
ela vai ser autuada em flagrante em razão da droga ter sido encontrada numa kitnet, apenas um cômodo, e está ali na residência, a amostra. A arma de fogo foi encontrada na sua bolsa, uma pequena porção de maconha também foi encontrada na sua bolsa. Então, embora ele assuma a propriedade dessa droga, não tem como desvinculá-la desse crime. Bom, está aí esta reportagem que nós exibimos, estamos repetindo para começar a fazer a costura dessa operação, dessa prisão, deste elemento e mais da moça que na bolsa dela tinha arma e drogas também, na kitnet, lá na Estrada das Areias, em Indaial, daquele cara que postava e desafiava a polícia, moleque de 22 anos, que se achava o cara, ele que tinha, inclusive, alugado as armas para o assalto à farmácia aqui em Blumenau, e aí a polícia obteve essas informações com os criminosos que foram detidos lá no dia 23 de janeiro do ano passado. Então, 3 dias depois, a polícia chega a essa quantidade de droga, cocaína, maconha e tudo mais. Aí o que acontece? O que aconteceu? Aquele que era o leão, e quando viu a polícia, era leão nas redes sociais, para contar vantagem. Né? Quando viu a polícia, virou gatinho, né? Aí, não urrava, ele miava. Ele resolveu abrir o jacaré. Aí a polícia começou a buscar todos os elementos. Durou um certo tempo, mas porque o esquema era grandioso. E hoje, meus amigos, a Polícia Civil desencadeou, não só em Blumenau, mas também no Alto Vale e no Planalto Serrano, a Operação Decreto Final, consequência da prisão desse elemento na cidade de Indaial no ano passado. Põe a reportagem na tela. A Polícia Civil teve muito trabalho na manhã desta terça-feira em Blumenau e região. 65 policiais se uniram à Operação Decreto Final para combater o crime organizado. E tudo, meus amigos, com o apoio também da Polícia Penal. E vou explicar nesta reportagem por que a Polícia Penal acabou participando também desta operação. Desencadeada na manhã de hoje, na madrugada, os policiais se reuniram para depois dar o start na operação. Detalhe, foi Blumenau, Indaial, Timbó, Rio do Sul, Trombudo Central, Pouso Redondo e até a cidade de Lages, envolvida nesta operação, onde elementos andavam na contramão da lei. E tem mais. Toda esta operação, o trabalho foi desencadeado já em janeiro de 2023, quando uma farmácia foi assaltada na região central de Blumenau, na rua Nereu Ramos. Na ocasião, os elementos invadiram a farmácia, fizeram reféns e de lá saíram com um cofre e mais num carro que foi furtado. Este cofre, o carro e os elementos acabaram sendo flagrados pela Polícia Militar na altura da Alameda Rio Branco, no Jardim em Blumenau. Detalhe, houveram trocas de tiros, a polícia teve que agir e teve uma colisão de trânsito. Ali, a ação policial prevaleceu, o bem falou mais alto que o mal. Mas voltando ao assunto, decreto final, operação desencadeada na madrugada de hoje e executada. No resultado final da história, esta operação visou cumprir 21 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão em desfavor de integrantes de uma organização criminosa de âmbito estadual, conhecido também como o primeiro grupo catarinense, que atuava dentro e fora dos presídios de Santa Catarina. E esse grupo era responsável pelo cometimento de inúmeros crimes graves, a exemplo de roubos, tráfico de drogas e até assassinatos. E desses números todos que nós colocamos aí, 21 mandados de prisão preventiva, desses 18 foram cumpridos. E informação importante, 11 já estavam presos, 11 elementos já estavam no sistema prisional catarinense, sendo que então, que na manhã de hoje, 7 foram detidos. E com uma observação, quando a Polícia Civil adentrou a uma residência com a autorização do Poder Judiciário, no bairro Progresso, aqui em Blumenau, um elemento conseguiu empreender fuga, mas deixou no interior da casa a esposa. E com a esposa,
no interior da residência, foram encontrados 20 quilos de maconha aproximadamente. E, além disso, mais uma arma, uma pistola 9mm, também foi flagrada. Mais uma outra mulher foi presa. Então, ao todo, hoje, terça-feira, nós tivemos nada mais, nada menos que 9 pessoas presas. Algumas estão ainda foragidas. Só que o delegado Rodrigo Reitz, responsável pela Operação Decreto Final, dá os detalhes sobre a ação da polícia no combate ao crime organizado. Na data de hoje, a gente deu cumprimento a esses 21 mandados de prisão preventiva e 29 mandados de busca e apreensão, que é uma investigação que teve início ainda no ano 2023, no início de 2023, após um roubo a um estabelecimento comercial situado na região central de Blumenau. Com o aprofundamento das investigações, a gente identificou que um desses indivíduos envolvidos nesse assalto, lá em janeiro de 2023, estava envolvido e tinha participação numa organização criminosa conhecida no estado de Santa Catarina, que atua tanto dentro quanto fora do sistema penitenciário, prisional, e é responsável por cometimento de diversos crimes graves, como homicídio, tráfico de drogas, roubos, entre outros. Então a gente aprofundou essa investigação, conseguiu identificar a participação desse indivíduo na organização criminosa, também o envolvimento de diversas pessoas também nessa organização criminosa, nessa facção criminosa. Então, na manhã de hoje, a gente deflagrou essa operação Decreto Final, visando cumprir esses mandados de prisão preventiva. Os mandados foram cumpridos em diversas cidades aqui da nossa região, e também no sistema prisional. A gente teve um apoio irrestrito da Polícia Penal no sentido de dar cumprimento a esses mandados de busca e apreensão nas celas desses indivíduos que já se encontram presos por outros motivos. Então a investigação continua no sentido de identificar mais envolvidos nessa facção criminosa que tanto prejudica e comete crimes aqui na nossa região, bem como em todo o estado de Santa Catarina. Bom, delegado, a pergunta é a seguinte, tudo começa lá em janeiro do ano de 2023, quando houve um assalto à farmácia. Como é que foi o desenrolar dessa investigação? O assalto na farmácia foi cometido num dia de semana, na parte da noite, quando 3 indivíduos entraram nesse estabelecimento comercial e fizeram refém algumas funcionários e clientes da farmácia e subtraíram um cofre. Logo em seguida, a Polícia Militar conseguiu realizar o acompanhamento e abordagem a poucos metros de distância, realizou a prisão desses indivíduos que efetivamente realizaram o assalto. Porém, dias após, a Polícia Civil conseguiu prender a pessoa que forneceu o armamento para eles cometerem esse crime na farmácia, e a partir daí, com a prisão desse indivíduo, que forneceu o armamento, a gente aprofundou a investigação, conseguiu comprovar o envolvimento dele em diversos crimes aqui na nossa região, além de pertencer então a essa facção criminosa na cidade de Indaial e Blumenau. Esse elemento, inclusive, eu me lembro, ele ameaçava, através das redes sociais, a própria polícia, né? Quando houve, enfim, a ação da segurança pública. Sim, ele costumava, na época, através das redes sociais, ostentar diversas armas de fogo e também fazer menções à organização criminosa e também ameaças às forças de segurança no sentido de, se vierem atrás dele, iriam revidar algo nesse sentido. Lembrando que na época em que a Polícia Civil realizou a prisão dele, ele já ostentava 2 mandados de prisão, um por tráfico e um por homicídio, em Ascurra e na comarca de Indaial. Delegado Rodrigo, o que passa a partir desse momento é que na operação de hoje pela manhã tivemos mais pessoas presas e por outros crimes. Sim, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, outras pessoas que não eram investigadas inicialmente nessa operação também foram presas em flagrante em razão da apreensão de substâncias ilícitas no interior da sua residência, então elas serão autuadas em flagrante delito também. E tudo que a polícia precisava cumprir na manhã de hoje nessa operação Decreto Final, presos efetivamente, faltaram quantos ainda mandados ser cumpridos? Faltam ser cumpridos 3 mandados de prisão. Ao todo, 18 mandados de prisão preventiva foram cumpridos, além desses outros 2 prisões em flagrantes que serão realizados no decorrer do dia. O delegado, o senhor acha que, partindo desta operação, Decreto Final, na sua etapa inicial, primeira etapa, pode surgir uma nova etapa, uma nova fase? Com
Com certeza, a gente conseguiu apreender, além desses objetos e drogas e armas de fogo, né, objetos ilícitos, a gente conseguiu aprender outros elementos de prova que servirão para embasar e corroborar com tudo que a gente já vinha investigando a respeito desses indivíduos, mas também poderá indicar o envolvimento de outras pessoas e que daí, a partir daí, nós iremos abrir novas investigações para conseguir então identificar e comprovar e responsabilizar essas pessoas. Tá aí o trabalho, parabéns à DIC, aos policiais, delegado Rodrigo Reitz, toda a equipe que se juntou, afinal de contas foram 65 policiais civis e mais a Polícia Penal, né? Porque dos 21 mandados de prisão preventiva, 11 desses estavam dentro da cadeia, estavam presos. E de dentro da cadeia, será que eles comandavam os crimes? Essa é a pergunta. Tanto no Presídio Regional de Blumenau, como também na Penitenciária Industrial de Blumenau. E outros mais, em Lages também. E aí? Mas o trabalho foi efetuado, demorou ali 1 ano e meio, aproximadamente, mas se vem com a informação e com uma operação desse tamanho, tem 3 elementos ainda foragidos. A polícia vai colocar a mão.